Fala galera, tudo bem? O PSG tá na final da Champions, né? Fazendo história, chegando cada vez mais perto da sua grande ambição. Afinal, toda vez que a gente fala no projeto, na ambição do clube, desde que se tornou um dos bilionários do futebol, a ambição sempre foi a Champions, sempre foi o objetivo principal, até porque a hegemonia nacional já é inquestionável, incontestável nos últimos anos. E agora tá um jogo disso. Tá na decisão, espera o vencedor do outro lado, né, entre Bayern e Lyon, e foi uma vitória até confortável, de certa forma, diante do Leipzig. Talvez a surpresa esteja aí, né? O fato de ter sido um jogo resolvido até com certa tranquilidade. O segundo tempo foi já muito mais protocolar para esperar a reta final do que qualquer outra coisa. E aí tem, claro, alguns dos diversos tópicos que a gente pode e vai abordar aqui, que é, o primeiro, né, a questão coletiva. Acho que foi uma imagem muito melhor do PSG em relação à imagem das quartas contra a Atalanta, e tem um contexto muito diferente. Eu vou chegar lá já já usando o campinho, falando das formações, dos estilos de jogo também, e tem mais uma vez a capacidade individual do PSG, e aí tem uma coisa que se repete: a qualidade individual, o brilho do Neymar como um protagonista, e também a companhia ao Neymar, né? Com Di Maria, com Mbappé, jogadores que mudam bastante o nível do time. Então, individualmente foi um time com mais recursos, coletivamente foi uma atuação melhor do PSG também, superando o Leipzig. Convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, que aí você fica sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal, e deixe nos comentários aí também. Se você acha que o fato de chegar à final já deixa o Neymar próximo de um prêmio de melhor do mundo, de que forma você imagina o PSG indo à final, se essa foi uma demonstração de força coletiva do PSG também, porque para muita gente tinha ficado uma imagem nas quartas, como se o PSG fosse um time só das individualidades, e não é bem verdade. E é muito comum que esses rótulos ganhem força em reta final de Champions, ignorando boa parte dos trabalhos, boa parte do que acontece até então. E não é o caso. O Thomas Tuchel é um treinador com qualidade, com repertório, com estratégia, e esse era o grande destaque do jogo, o grande tópico entre PSG e Leipzig, claro, além do protagonismo individual dos jogadores, era a questão das estratégias, muito também pelo que o time do Leipzig tinha apresentado até aqui na Champions. Então eu vou deixar aqui em cima para quem não viu e quiser ver os links para os vídeos das análises das quartas, o time do Leipzig superando o Atlético de Madrid com uma formação bastante flexível, bastante híbrida, mudando o momento com bola, o momento sem bola. Também a vitória do PSG, a forma que foi contra a Atalanta, as dificuldades, a estratégia, mas muito a dependência do Neymar como centro de tudo naquele jogo, principalmente até o impacto da entrada do Mbappé, que mudou um pouco o andamento da partida. E agora sim a gente vai para esses aspectos táticos, porque eu acho que é um jogo curioso também. Porque a gente vai falar indiscutivelmente da superioridade do PSG, que foi quem venceu e convenceu. Foi uma vitória muito convincente, né? Foi uma vitória com autoridade do PSG diante do Leipzig. Algumas ou várias vantagens foram geradas a partir de componentes táticos, além dos individuais, ou as duas coisas que estão associadas também. É difícil você ignorar uma coisa, tirar uma coisa da outra, né? Dissociar, mas a gente vai chegar nesses tópicos aqui dessas questões também do PSG dentro da partida. Só que a grande curiosidade até apesar dessas vantagens terem sido geradas, os gols acabam saindo de situações alheias a isso. Não totalmente, porque obviamente você tem uma outra coisa que você pode destacar, mas por exemplo, a bola parada no primeiro gol com o Marquinhos, e 2 erros de saída de bola. A gente pode falar, mas tem a ver com a capacidade para pressionar, e é verdade, você incomoda, tira o conforto do adversário na saída. No fim, os gols não foram gols que ilustram as vantagens que o PSG gerou com a bola. Acabam sendo gols que saem a parte do que vai ser o tema principal aqui do vídeo, que é a vantagem tática, que é o grande cenário. Para mim o jogo teve um desenho muito nítido como o caminho de tudo, que é o início de um efeito dominó aí, quando a gente vai falar de por que a marcação do Leipzig não encaixava, por que o PSG estava conseguindo chegar com alguma tranquilidade, por que mais uma vez o Neymar funcionou nessa função com liberdade, centralizado no ataque, sem ser exatamente um 9. E aí a gente começa a olhar para as escalações, e não só para as escalações em si, mas também para as opções. Então eu vou chegar no lado do Leipzig, porque o Nagelsmann é um treinador que gosta muito de mexer nas formações, mexer nas estratégias, nas formações. Isso tudo faz parte do estilo do Nagelsmann, muitas vezes dentro dos jogos. Então não é uma surpresa ver um Nagelsmann ativo nisso. Agora, também tem outros aspectos, porque o Tuchel também gosta de trabalhar variações. Então, se a gente for pensar
A entrada do Di Maria deu muita capacidade técnica e é um jogador que faz uma grande temporada, é um coadjuvante de luxo e até talvez seja um pouco de injustiça tratá-lo como um coadjuvante, mas é que num time de Neymar e Mbappé ele vira um coadjuvante, só que talvez seja o jogador mais regular da temporada do PSG e a entrada dele já potencializa muito as peças, individualmente pela qualidade, mas coletivamente pela consequência. Então se a gente compara o que é ter Mbappé e Di Maria em relação ao jogo contra a Atalanta, em que o Icardi jogou pela direita e o Sarabia jogou pela esquerda, só aí já tem uma enorme diferença que vai impactar na proposta do Leipzig. E, além disso, acho que há um ponto fundamental a presença do Paredes no centro do campo como esse meio-campista à esquerda. Porque aí estava um desenho importante. Vamos lá, o Leipzig. O Leipzig na partida anterior tinha jogado com aquela variação que tinha o Laimer saindo do papel de volante pela direita para virar um ala pela direita no momento com bola. Então, o único momento em que o Leipzig teve alguma dificuldade contra o Atlético era quando perdia a bola e o Laimer tinha que percorrer todo esse espaço de novo para voltar e se posicionar ao lado do Kevin Campbell ali como uma dupla de volantes. Tanto que dentro do jogo isso muda também. Dessa vez, até para tentar evitar isso, o Nagelsmann começa com uma formação diferente. Então o Campbell jogou como um volante à frente da primeira linha com 4, sabendo que é uma linha com 4 que também é flexível, porque no momento com bola, dessa vez era o Mukiele, né? O Klostermann foi para a esquerda, o Halstenberg ficou no banco, mas o lateral pela direita se comporta como um zagueiro no momento de saída de bola, liberando o lateral pela esquerda para virar um ala, o Angelinho no caso para virar esse ala pelo corredor. O Laimer dessa vez já partia da meia direita. Então, o desenho do time do Leipzig tinha o Campbell como esse primeiro volante à frente da linha de 4, uma segunda linha com 4, com o Nkunku pelo lado esquerdo, com o Laimer pelo lado direito, então já estabelecido ali como um meia pela direita, e aí por dentro Dani Olmo e Sabitzer, com o Poulsen na frente. Então era um 4-1-4-1 no momento sem bola. E qual que foi o grande ponto-chave aí? O Tuchel tirou o Icardi, tirou uma referência, e a gente tinha visto nas quartas como o Upamecano engoliu o Diego Costa nos duelos individuais, na força física, e dessa vez ele tira uma referência do Upamecano. Ele coloca o Neymar centralizado, sem ser exatamente o 9, sem ser exatamente o meia, mas com liberdade para circular por ali. E qual era a forma de potencializar essa qualidade? Então você está dando liberdade para o seu principal jogador, o Neymar, tentando criar espaços para Di Maria e Mbappé, e tentando fazer com que essa bola chegue até lá. No jogo contra a Atalanta foi muito a bola longa, porque a Atalanta, e aí a gente entra no aspecto fundamental da comparação, é fato que a Atalanta deu muito mais trabalho pro PSG do que o Leipzig, isso não tem nenhuma dúvida. Um ponto de partida nessa comparação é a abordagem na marcação. A Atalanta é o time dos encaixes agressivos, individuais de marcação. Então você não fica preocupado com um desenho ali, com uma formação, com linhas de marcação. Você está preocupado com a sua referência, que é o adversário direto. É em quem eu vou encaixar a marcação. Não importa muito o desenho, você vai ter as peças espalhadas em campo. Mas o fundamental é não deixar o seu jogador, aquele que você está seguindo, está marcando, ele não pode respirar. E o time da Atalanta fez muito bem isso contra o PSG, e o PSG, até para não correr tantos riscos nessa saída de bola sufocada, começou a se livrar muito da bola, tentando encontrar o Neymar, para aí sim, a bola chegando ao Neymar, ele teria espaço para percorrer. Eu falei sobre isso mais detalhadamente no vídeo lá da análise do PSG e Atalanta, mas só para pegar como um parâmetro. No caso do Leipzig, algumas novidades aí, né? O Leipzig é um time que tem muita intensidade para pressionar, mas não fez muito isso. E também é uma forma diferente de pressionar, porque não são esses encaixes individuais tão longos, né, tão definidos da Atalanta. O Leipzig já opta por preencher e ocupar os espaços. Você consegue enxergar as linhas. São formas diferentes de marcação. Não tem certo ou errado nesse caso. São opções diferentes, taticamente falando, para o momento sem bola. A questão é, dessa vez o PSG tinha Mbappé e Di Maria, e principalmente o Mbappé é uma enorme ameaça em profundidade. Você vai tentar fazer essa marcação agressiva lá na área do adversário? Se você fizer, você está necessariamente empurrando a sua linha de defesa para o meio de campo. A linha de defesa no meio de campo significa um campo inteiro, né, um campo de defesa inteiro, para o Mbappé receber a bola sendo lançado. Contra a Atalanta não tinha esse cara a ser lançado no espaço. Então a Atalanta, além de fazer muito bem a sua marcação dentro do seu estilo, não tinha esse cobertor tão curto assim para se preocupar. Teve quando o Mbappé entra, tanto que é o momento em que a Atalanta recua um pouco o bloco. No caso do Leipzig, a gente viu uma marcação de um bloco mais médio. Então a marcação do Leipzig não estava começando pressionando lá em cima, o que talvez tenha sido até decepcionante para quem esperava a intensidade do Leipzig, que já mostrou outras vezes. O Leipzig estava preocupado em marcar na faixa central. E aí a gente chega ao ponto mais importante desses duelos táticos. O time do PSG tinha
O Marquinhos como esse volante à frente da primeira linha com 4, à esquerda dele o Paredes, à direita o André Herrera. O André Herrera se posicionou mais avançado, o André Herrera se posicionou quase alinhado ao Neymar, então ele estava mais como um meia avançado. E quem recuava para fazer a saída de bola era o Paredes. Só que dentro desse desenho que a gente vê do Leipzig na marcação, quem acaba subindo para fazer essa marcação, para tentar incomodar, o Paredes voltou, recebeu a bola, o Sabitzer vai subir. Ele sobe para dar esse combate. Aí começa todo o efeito dominó, que foi como o PSG teve ampla superioridade nos primeiros 30 minutos de jogo. O Sabitzer subiu, o Neymar, que está posicionado como um 9, um falso 9, esse jogador com liberdade, ele vai enxergar um espaço ali. Olha, agora tem um espaço porque o meio-campista pela direita do Leipzig subiu para dar combate. Ali é o ponto em que o Neymar vai procurar para receber a bola. Quem vai marcar? O Campbell vai marcar? Talvez seja mais negócio para o Campbell ocupar o setor, se preocupar com o setor, porque do lado oposto ali, ele já tem o André Herrera ocupando, jogando um pouco mais avançado. Então muitas vezes ele fica. Quem vai acompanhar nesse movimento do Neymar saindo ali do 9 para voltar é o Upamecano? Talvez, se você quiser ir até o final dessa marcação, desse encaixe, você tem uma decisão importante para tomar a cada lance. E ali foi o grande ponto do jogo. O Upamecano sai para marcar o Neymar ou fica e protege o espaço? Porque se ele sai, chega atrasado, o Neymar recebe, o Mbappé tá pronto para entrar em diagonal nesse espaço entre Mukiele e o Upamecano. Então o desenho foi todo desse efeito dominó. O Paredes recua, atrai o Sabitzer, o Neymar vai para as costas do Sabitzer, o Upamecano sai no Neymar, fica o espaço para o Mbappé entrar em diagonal e todo o desenho da primeira parte do jogo se desenvolve a partir disso. Como eu falei, curiosamente, os gols não, mas a vantagem que o PSG gerava era muito disso. Porque se o Leipzig não estava lá em cima pressionando, o PSG dessa vez tinha conforto para iniciar a saída de bola. Pelo menos ali perto do círculo central. E aí virava uma questão de paciência. Roda a bola de um lado para o outro e espera o momento em que esse encaixe vai desencadear tudo isso que eu falei. Na hora que o Paredes conseguir atrair o Sabitzer, pronto, é o gatilho para começar a jogada e as jogadas se desenvolvem a partir disso. Claro que não só disso, né? Não foi um jogo engessado nisso. O Neymar circula, aparece em todas as faixas do campo. Em alguns momentos invertia com o Mbappé que ficava mais por dentro. Em outros momentos o Di Maria aparecia para dar opção pelo outro lado também. Mas é curioso porque no cenário tático, e era um jogo muito tático, esse foi o grande contexto, esse foi o grande ponto-chave para entender ali a distribuição das peças e até a atuação dos treinadores, porque o Nagelsmann, com 30, 35 do primeiro tempo, ele muda. E ele muda justamente para tentar acabar com esse espaço por onde o Neymar estava recebendo e gerando vantagem. Então ele puxa o Laimer agora para virar o volante, e agora sim, o time do Leipzig muda a sua marcação. Passa a ter o Laimer ao lado do Campbell, o Sabitzer vira o meia pela direita numa segunda linha com 4, né, um 4-2-3-1 agora, mas no momento sem bola, o Sabitzer passa a ser esse meia pela direita, e aí pelo lado esquerdo, quem segue por lá é o Nkunku. Mas agora o Laimer faz companhia ao Campbell, tentando fechar esse espaço por onde o PSG deitou e rolou nos primeiros 30 minutos, sempre a partir dessa vantagem que começava lá no comportamento do Paredes. Aí sim, o Sabitzer pode marcar por dentro, mas tem o Laimer protegendo as costas dele. Mesmo assim, o corredor começa a ficar aberto para o Bernat receber um pouco mais por ali. Se ele recebe, você já começa a abrir um pouquinho de novo a marcação. Então o Leipzig foi, na verdade, um jogo em que, por mais que a gente olhe para o Nagelsmann como um treinador muito estratégico, e é de um repertório enorme, na verdade ele foi superado taticamente. E não só taticamente, individualmente a gente já sabia que o PSG tinha mais recurso. E acho que é um ponto importante aí pela imagem coletiva. Se o PSG das quartas foi o time que vai depender só da individualidade, porque coletivamente foi muito pobre, dessa vez não. Dessa vez o PSG foi superior em todos os aspectos dentro do jogo. Eu tô focando mais no primeiro tempo porque acho que taticamente é a parte mais interessante do jogo. Depois, é claro, no segundo tempo o Leipzig tenta mudar, coloca o Schick para ser um segundo atacante, tenta mexer um pouco colocando o Forsberg para ser mais um meia, passa a ter em alguns momentos um trio de zaga mais fixo ali para liberar os alas também, mas aí já não funciona muito, a vantagem do PSG era confortável e mais do que a vantagem, o andamento da partida, o desenvolvimento do jogo passava um conforto, né? Passava uma sensação de que já era, o PSG já tá na final, e muito por méritos próprios. E aí, de novo, eu volto a destacar, porque tem um lado tático, tem um lado coletivo, mas tem muito do lado individual, e é uma temporada excelente do Neymar, é uma temporada excelente do Di Maria, é uma temporada em que o Mbappé teve seus altos e baixos, mas é um jogador que condiciona muito os adversários, então o fato do Leipzig não ter marcado tão lá em cima também tem a ver com essa ameaça que o Mbappé representa lá atrás, e é certamente um PSG que individualmente tem caras que podem resolver qualquer partida. E dessa vez, não só individualmente, mas coletivamente também, o time foi bem superior. Quero saber de vocês aí nos comentários, deixa a curtida, se inscreva no canal.
Você acredita num título do PSG nessa temporada? E se for campeão, o Neymar vai ser mesmo o melhor do mundo? Que eu sei que é um tema que muita gente adora. Pode ser até um tema para outros vídeos mais para frente, essa abordagem em relação ao peso da Champions, o fato da Champions basicamente definir uma premiação individual. Enfim, isso é assunto para outros vídeos. Um abraço, até a próxima.